CBN Agro, com Éder Campos. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo. Obrigado sim ao homem do campo. Obrigado a você também que nos acompanha pela rádio CBN Campo Grande 93.7. Começa o CBN Agro dia 10 de agosto de 2019, né? Ainda bem que o frio foi embora, né, Valdir Nunes? Bom dia, tudo bem? Isabelle Melo, tudo bem? Bom dia. Nossa equipe prontinha, antenada aqui com você também. E a Ingrid Rocha no apoio. Bom dia, Ingrid. Bom, a partir de hoje temos novidades aqui no programa CBN Agro, que vai ao ar pela Rádio CBN e também pelas mídias sociais. Já estamos ao vivo, Isabelle? Pelo Facebook nesse momento? Vamos lá então. Estou indo lá no Facebook, no meu Facebook, para compartilhar com os nossos amigos na rede mundial. Olha a gente aqui, ó. Estou lá, vou compartilhar. E você também pode assistir e compartilhar pelo Facebook. Vai lá, CBN Campo Grande, lá no perfil Facebook, CBN Campo Grande, e você compartilha. Compartilhe agora no meu perfil Éder Campos essa transmissão. Olha, você também pode participar enviando o seu WhatsApp. 679-9932-3500. Esse é o WhatsApp da CBN Campo Grande. E eu repito para você, hein, o nosso WhatsApp, 99932-3500. Eu estou compartilhando aqui mais um companheiro aqui pela Rede Mundial de Computadores, né, pelo Facebook, o Arnaldo Gaspar Filho, que vai ser um dos nossos entrevistados hoje, aqui para falar sobre seguro rural. Com ele está o Sidney Aparecido Rodrigues, que é gestor da Loja Cor, que é uma corretora de seguros independente. E a gente vai falar sobre esse assunto. E a partir de hoje, novidade aqui no CBN Agro, nós adotamos agora, né, como companheiro de trabalho, para nos dar sustentação, abrir um pouco os horizontes do agro aqui no Mato Grosso do Sul, o Jorge Zaidan, que é meu companheiro também lá no Canal do Boi, né, nós trabalhamos juntos no Canal do Boi, e o Zaidan, a partir de hoje, vai fazer parte do CBN Agro junto comigo. Então a vinheta tem que mudar, viu, Valdir? Agora é CBN Agro com Éder Campos e Jorge Zaidan. Vamos pedir, né, a vinheta nova. Zaidan, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu, viu, Zaidan? A partir de hoje, ter você comigo aqui vai ser uma honra a gente dividir aqui a bancada do CBN Agro e ampliar, né, o tema, o assunto o agro, não só para o setor que nós falamos, mas também para a sociedade em geral, né, Zaidan? É verdade. E o assunto de hoje é muito importante, que é o seguro rural. E a gente quer discutir também com o Arnaldo e o Sidney, não só o seguro rural, mas uma coisa que se discute pouco no Brasil hoje, que é o seguro de renda. É uma coisa importante que sustenta Seguro de renda. Seguro de renda, exatamente. Confesso que eu não ouvi o tema ainda, viu? Vamos saber hoje. Porque quando nós falamos em seguro rural, nós pensamos na produção, né? Na lavoura, no animal. Deu uma intempérie, faltou chuva, quebrou a safra, aí sim, entra o seguro. Morreram animais, entra o seguro. Agora, seguro de renda... É uma garantia de renda para o produtor. Tá, como é que é isso, então? Vamos saber, Zaidan? Vamos saber. Vamos lá. Primeiro, bom dia, então, ao Arnaldo Gaspar Filho. O Arnaldo, ele é engenheiro agrônomo e também é corretor de seguros. Arnaldo, bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia, Éder, bom dia a todos. Vamos tentar colaborar com o programa, esclarecer algumas dúvidas. Eu tenho certeza que o agricultor, que é o alvo deste programa, ele tem sérias dúvidas e a gente precisa esclarecer para ampliar esse horizonte do seguro e implantar realmente uma cultura de seguro no Estado. Bacana. No Brasil, né? Realmente, no Brasil. O Paraná é o estado mais avançado em termos de cultura de seguro. Lá nós estamos com uma cobertura diária plantada em torno de 35%. Nós aqui, por outro lado, estamos com 10%, mas esse ano nós estamos melhorando. Isso é que é importante. Estava vendo os números, a gente teve um avanço significativo já este ano em termos de cobertura. Mas, por outro lado, você tem, por exemplo, Mato Grosso, que é pior ainda que a gente. Lá tem 4% da área coberta com seguro.
E o seguro é essencial para o homem do campo e para a sociedade como um todo, porque ele trata da segurança alimentar. O produtor precisa estar adimplente com as suas contas para continuar plantando, e o seguro lhe dá essa garantia. Com certeza. Sidney Aparecido Rodrigues, ele que é gestor da Loja Cor, que é uma concessionária de seguros, e ele também acompanha aqui o Arnaldo para falar sobre o tema. Bom dia, Sidney, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, ouvintes da CBN, bom dia, Jorge, Zaidan. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, e é uma satisfação maior ainda falar desse tema, né? É um tema muito importante, é um tema que está sendo destaque hoje, né, nacionalmente. O próprio governo começa a olhar muito para esse segmento, porque hoje o seguro agro não, a cadeia, né, o agro, ele, como um todo, ele significa 25% de todo o PIB do país, né? Então ele tem uma pujança muito importante e é significativo que a gente olha cada vez mais para esse segmento. E nós da Rede Loja Cor, que somos uma empresa focada em soluções de seguros, nós estamos estruturando aqui, né, somos pioneiros a nível Brasil de trazer uma operação estruturada e focada no segmento, porque a nossa missão dentro da rede é proteger mais e melhor, né? Então, o tema seguro agrícola é um tema que muita gente desconhece ou conhece pouco e às vezes acaba fazendo de uma forma que não é tão coerente e que vá de encontro com a necessidade dos produtores. E a gente está focado muito nisso, inclusive criando uma sinergia com as seguradoras, trazendo ela a campo, né, todas elas a campo, para justamente conhecer melhor a tecnologia, conhecer melhor o avanço, né, da agricultura no Brasil, para que se desenhem produtos adequados. Então essa tem sido a missão minha e do Arnaldo aí, com todo o apoio da rede, né? E isso tem tomado aí um destaque nacional e a gente está muito feliz com esse trabalho. Bacana. Bom, eu vejo que seguro rural, né, Zaidan, diferente de outros seguros, como residencial, seguro de automóvel, seguro de vida, o seguro rural, desde que, pelo menos eu estou no agro, né, a gente sempre acompanhou esse tema, esse assunto, a gente percebe que nunca foi dado muita atenção ou importância, e não só por parte do governo, por parte das empresas, né, mas também por parte dos produtores rurais. Parece que nunca se preocuparam muito em ter uma garantia da safra através de seguro. É normal que as pessoas façam seguro de vida, de carro, mas seguro rural, os números nos mostram isso. O Paraná é o estado que mais tem, né, essa preocupação com o seguro, 35%, é isso que você diz? Exatamente. Aqui só 10% no Mato Grosso do Sul, 4% no Mato Grosso, é pequeno demais, não é, Zaidan? A importância que se dá a essa questão. A importância não é, talvez, compreendida pelo produtor. Talvez seja uma das razões para esse número muito baixo. O Paraná é fora da curva, porque o Paraná é pioneiro em tantas coisas boas, né? No cooperativismo, plantio direto. Então, o Paraná é fora. Mato Grosso é o estado que tem o maior produtor de grãos do país. Né? E onde deveria ter maior resposta para isso, né? Maior resposta. Ou então, não há necessidade, não sei, não vamos julgar, mas a gente tem a informação de que algumas razões para não fazer seguro agrícola, ou seguro rural, ou seguro agro. Primeiro, demora, no passado tinha uma demora muito grande para quem contratava um seguro, quando fosse precisar dele, o banco demorava a restituir. Pode ser que seja uma das razões. Segunda razão, falta de conhecimento. As pessoas não têm conhecimento. E a terceira razão, eu queria que vocês comentassem sobre isso, é o subsídio, ou seja, a parte que o governo dá para baratear o seguro, que é considerado pequeno. Talvez sejam essas as razões para que não haja uma procura maior por seguro. Eu queria ouvir dos senhores. É uma pergunta bastante interessante e ela merece uma atenção enorme. O seguro começou em 2003 com poucos dados estatísticos e seguradoras apalpando. O que acontece? O maior entrave do seguro, as informações de produtividade do agricultor.
O agricultor segura essas informações e não repassa. E isso realmente é uma grande dificuldade para a seguradora precificar o seguro para este cliente. A outra coisa o seguro rural é extremamente dependente da subvenção, não só aqui, no mundo inteiro. O mundo inteiro, onde nós encontramos seguro rural na ordem de 80%, 90%, o governo está bancando uma parte do seguro. Porque é interessante para o governo. Estados Unidos hoje é o maior produtor de grão, não é por acaso, é porque foi investido em segurança de produtividade, de produção e produtividade. Com relação, você falou de tempo de restituição. Infelizmente, nós tínhamos poucas seguradoras e essas mesmas seguradoras, pouco aparelhadas para um evento grande. E começaram, o início era muito demorado para ter uma resposta. Outro dia eu tive em Rio Brilhante um produtor, com 2 anos não tinha uma resposta de uma seguradora, de uma determinada seguradora. Mas nós temos regras muito firmes e sérias no Brasil. É que o produtor desconhece isso e não busca os seus direitos. O seguro rural, após a determinação da perícia que houve perda, esse comunicado do sinistro entra na seguradora e ela solicita a documentação para o produtor. A partir de toda a entrega da documentação, a seguradora tem que se manifestar e pagar em 30 dias. Isso é a lei. Isso é lei. Como que nós temos um caso de 2 anos, então? SUSEP. Quem que permite isso? O grande problema é quando o produtor compra seguro do seu agente financeiro. Banco, por exemplo? Banco, ele não tem como acionar o ideal, um banco. O ideal é adquirir de uma corretora, então. De uma corretora, de uma pessoa habilitada, que conheça o agro, que saiba as dificuldades. Esse é o principal. Então, talvez a primeira regra que deveria mudar no Brasil é determinar quem é que pode fazer o seguro efetivamente. Né? Permite fazer uma colocação. À vontade, isso é um ponto fundamental, porque assim, nós da Rede Loja Agora até entendemos isso e a gente tem um projeto totalmente diferente do mercado. O seguro agro é um segmento extremamente técnico. E para isso, a gente, como broker, nomeia pessoas habilitadas, com amplo conhecimento no setor, como é o caso do Arnaldo, que é um agrônomo e veio fazer esse trabalho de consultoria dentro da rede. O grande problema hoje é a cadeia de distribuição. Alguns produtos, e o seguro agrícola é um deles, ele tem que ser um produto distribuído através de um especialista. Isso é fundamental. Então, assim, os corretores estão se movimentando, estão se preparando para este cenário e é de suma importância que o consumidor, que o produtor tenha isso muito bem claro. Este não é um produto para qualquer um atuar. É importantíssimo que ele saiba que a pessoa que está oferecendo conheça todos os trâmites do seguro, não só da contratação, porque muitos as pessoas são focadas na venda, mas principalmente no pós-venda. O que a seguradora vai precisar de documentação na hora do sinistro, como que se comporta essa seguradora, quais são os prazos que ela responde. Isso é fundamental. Eu e o Arnaldo ficamos 1 ano pesquisando o mercado e falando com produtores, entendendo todas as dificuldades dele. Inclusive, Jorge, hoje tem uma resistência por parte de produtores quando se fala em seguro agrícola. Por quê? Muitos deles têm uma ideia de que é uma coisa que não funcionava tão bem. Mas é importante esse bate-papo aqui dizer que isso está mudando, E o nosso papel e o papel de um corretor especializado é justamente esse, prestar um serviço de qualidade, algo coerente e algo que realmente funcione muito bem. São quantas empresas hoje aptas a fazer o seguro agrícola? Nós temos 13 companhias habilitadas. O que acontece com o seguro rural? Primeira coisa, a companhia tem que registrar o produto na SUSEP. Depois ela vai registrar no Ministério da Agricultura para ter direito a participar do leilão
de subvenção. Então, nós estamos... Leilão pega o dinheiro destinado... É a participação do governo, Não é bem um leilão, é a contemplação. Contemplação. A melhor forma é a contemplação. Quando o produtor faz uma contratação de um seguro, gera uma proposta e depois gera uma apólice. Esta proposta, a seguradora tem um sistema, junto ao Ministério da Agricultura, que controla a verba da subvenção, ela envia, tem uma ordem de chegada, vai começando do primeiro para o último e vai contemplando todos os produtores que lá chegaram. Tem alguns requisitos para que isso ocorra. O produtor não pode ser inadimplente com a União. Ele tem que ser adimplente com a União para ter direito à subvenção. E, graças à nossa ministra Tereza Cristina, ela quase que triplicou a verba de subvenção esse ano. Nós saímos da ordem de 390 milhões para 1 bilhão. Isso é significativo. Mas o setor havia reivindicado 3 bilhões, né? O setor precisa de mais. Esse é um outro ponto. 25. O ponto interessante é o seguinte: se o governo for inteligente, ele, em vez de negociar dívida, é o que ocorre hoje, quando o produtor fica inadimplente, a União, ele faz uma renegociação com o banco, esse dinheiro, essa renegociação sobe e a União subsidia parte do dinheiro da subvenção. Quanto gasta a União hoje para a subvenção? Do juro da renegociação. Só do juro da renegociação. 15 bilhões. Se ela pegasse 5 bilhões deste bolo e jogasse na subvenção, nós teríamos um universo de 80%, 90% coberto. Acabaria a necessidade da renegociação de dívida. E por que isso não ocorre? Nós tivemos, nos governos passados, o único ministro da Agricultura realmente que lutou pelo seguro rural foi o Roberto Rodrigues. Os demais jogaram isso num quinto ou sexto plano. É gente que não acreditava no seguro e jogou para quinto ou sexto plano. Não tem dinheiro, então não vou brigar por isso, e deixa isso para lá. E era uma pendenga, nós mandávamos as propostas, não saía a resposta. Hoje não, a gente tem um portal de transparência no Ministério da Agricultura, você abre lá, você sabe quantos produtores foram beneficiados. Então, nós estamos a evolução do seguro rural, pelo lado do governo e pelo lado das seguradoras, tem franca desenvolvimento e evolução. Os produtos estão melhorando, as coberturas estão melhorando. O grande mal do seguro é um outro defeito. Quando a gente coloca uma régua para precificar o seguro, a média do IBGE, você tem gente para baixo da média e gente muito acima da média. Quem contrata? Os abaixo da média. O produtor que usa tecnologia não tem contratado, mas ele precisa desse amparo. Nós vimos esse ano a quebra de produção. Você olha o estado assim, quebrou 1 milhão de toneladas. É pouco? Não. Teve agricultor que perdeu muito mais. Depende, tem região que quebrou aí quase 100%. Quase 100%. Nós tivemos agricultor que colheu 20 sacos por hectare. E, infelizmente... Não paga o custo de produção, né? Não paga o custo de produção. E o objetivo principal... E é possível segurar 100% de tudo isso? Receber 100% de tudo isso? Nós temos algumas... da cobertura, sim. Como é que a gente faz? Tem vários tipos de contratação. São 13 companhias, são 13 jeitos de contratar, 13 jeitos de regular. Tanto é que nós temos uma preocupação, quando nós vamos num produtor, ao encontro de um produtor, é fazer uma consultoria para ele, para entender o que melhor produto cabe dentro da propriedade dele. E não simplesmente vender um seguro para ele, né? Qualquer. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes do intervalo, uma pergunta e uma resposta rápida, por favor. Com quanto o governo participa com a subvenção num seguro rural? Qual a participação do governo nesse auxílio? A participação do governo é por ramo de atividade, mas no grão ele tem de 30% a 35%. Como é que varia isso?
varia pelo nível de cobertura. Acima de 65 até 75, o produtor recebe 35% do prêmio do seguro. Por exemplo, deu 100 mil o prêmio, o governo paga 35 e o produtor paga 65. Isso ajuda bastante. Agora, tem um limite por CPF. Cobertor é curto, o governo precisa pôr uma regra para aumentar o número de produtores contemplados. É 72 mil por CPF. E normalmente o foco é privilegiar também o pequeno e o médio produtor, né? Incentivar, não é privilegiar. Legal. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. São 8 horas e 23 minutos em Campo Grande nesse momento. CBN Agro hoje falando sobre seguro rural. E a partir de hoje também eu tenho o prazer, a companhia do meu amigo Jorge Zaidan. Já são 15 anos juntos, né, Zaidan? Trabalhando, né? 15 anos. 15 anos juntos, trabalhando no agronegócio, né? Bom, é a voz do agro. Jorge Zaidan e Éder Campos. Daqui a pouquinho nós voltamos. São 8 horas mais 23 minutos. CBN Agro, com Éder Campos. CBN Agro Entrevista. Apresentação, Éder Campos. 8h27, hoje falando sobre seguro rural aqui no CBN Agro, com o Sidney Aparecido Rodrigues e também com o Arnaldo Gaspar Filho. E a partir de hoje, o CBN Agro tem um novo integrante, Jorge Zaidan. Aceitou meu convite, Zaidan? Tá certo o convite? A partir de hoje, Tá juntos? certo. Eu tenho pedido socorro para o Zaidan, né, por conta da extensão, da importância desse tema, desse assunto no agro. Você começou o programa falando que 25% do PIB brasileiro, da economia brasileira, é o agro. É o setor agro. E é o único setor que tem crescido com uma pujança tecnológica e de produtividade enorme. Agora, eu queria deixar muito claro para o produtor, ele não é obrigado a contratar seguro rural. O seguro não é voluntário. obrigatório, é voluntário, mas ele precisa entender É necessário. É necessário. Então vamos lá, não é obrigatório, mas é necessário, né? Nós entendemos dessa forma. Por quê? Eu acho que às vezes, a gente discutia aqui durante o intervalo, né, o que afasta o produtor do seguro rural. Eu tenho as minhas impressões. Vou falar as minhas, depois a Aidan fala dele. Eu acho que o que afasta... Por exemplo, eu vou fazer uma aquisição de casa própria financiada pela Caixa Econômica. Eu sou obrigado a fazer um seguro. Eu compro um carro, tenho o seguro obrigatório do governo. Talvez a impressão que o produtor tenha é que seguro rural seja obrigatório e isso nos remete a gastos obrigatórios por algo que aquilo que a gente não porque sabe. tinha venda casada, que foi muito criticada. Nos bancos, O jeito né? que ia no banco, tinha que fazer um seguro, obrigatoriamente. Para poder essa venda casada... Pra pegar um financiamento, né, Zaidan? Exatamente. Para ter algum benefício, entre aspas, do banco, você tem que fazer o seguro. E assustou o produtor. E aí, Talvez. Né? imposição não é bom para ninguém. Eu acho que... Isso está pacificado já. O banco não pode exigir do produtor a contratação do seguro. Segundo ponto, o produtor tem direito, pela lei, pela legislação, a buscar, o banco vai apresentar o orçamento do seguro, ele pode buscar um segundo ou um terceiro orçamento com com um corretor principalmente, para ter o melhor benefício. Quando a gente compara uma coisa com outra, o produtor tem diferença de cobertura, tem diferença de taxa. Isso é extremamente importante ele saber. Não sei se vai dar tempo da resposta agora, porque tem um intervalo. O Repórter repórter, CBN. né, CBN. Quanto tempo, Valdir? 2 minutos. Mas Dá a tempo. pergunta é a seguinte: não é obrigado, você falou que já está pacificado, mas quem contrata o seguro na hora de pedir o financiamento tem uma redução de preço? Tem alguma vantagem? Deveria. Porque uma apólice de seguro é um instrumento de garantia. Ele está dentro das regras do crédito como um instrumento garantidor. Quando a gente faz uma apólice e tem algum beneficiário, a gente coloca na apólice que o beneficiário daquela apólice ou é o banco, ou uma revenda, ou uma trade. Então, a operação que ele tem com o banco, revenda ou trade fica garantida. Me permite uma colocação. A apólice de seguro é a única que garante toda a proteção para toda a cadeia. Então, ela protege o produtor, ela protege a revenda,
ela protege as instituições financeiras. Então, há que se fomentar, né, e vocalizar mais essa informação a respeito ao seguro agrícola. Bom, importante, assunto extremamente importante para a gente entender um pouco, e eu confesso que esse tema, né, por quase aí, 30 anos no agro, é um tema, uma pauta que eu pouco abordei, pouco entendo e acredito que o setor também pouco entende. Por isso, é necessário que a gente tenha aí uma amplitude na discussão. 8h31, vamos para o repórter CBN e voltamos em instantes. CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. Repórter CBN. Sábado, 10 de agosto de 2019. A diretoria responsável por avaliações da educação básica, como o Enem, está sem titular desde maio. O cargo, considerado um dos mais importantes do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, ficou mais tempo vago do que ocupado sob o governo Jair Bolsonaro. Desde o início do ano, já passaram pelo departamento 4 diretores. O consumo de álcool no Brasil é mais alarmante do que o de drogas ilícitas. É o que aponta o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, da Fiocruz. 25 milhões de pessoas têm o hábito de beber uma grande quantidade de álcool em um curto intervalo de tempo. O estudo havia sido engavetado pelo governo federal e foi divulgado após um acordo entre a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça e a Fundação. O penúltimo dia dos Jogos Pan-Americanos pode render ao Brasil o recorde histórico de medalhas de ouros na competição. Após a sexta-feira histórica, os brasileiros seguem com boas chances em diversas modalidades, principalmente tênis de mesa, natação, basquete e atletismo. Ontem, os atletas brasileiros conquistaram 10 medalhas de ouro. Um caminhão-tanque explodiu no leste da Tanzânia neste sábado e deixou pelo menos 60 vítimas, segundo as autoridades, enquanto chamas se espalhavam por uma multidão que se reunia para extrair gasolina do local. Vídeos circulando nas mídias sociais mostram os restos carbonizados de dezenas de jovens, além de motos queimadas. Em imagens antes da explosão, uma multidão coletava líquido de poças em latas amarelas. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Campo Grande é notícia, é pluralidade, é isenção, é CBN 93,7 FM, a rádio que toca notícia. CBN Agro, com Éder Campos. Oito horas mais 35 minutos, de volta ao CBN Agro, hoje falando sobre seguro rural. O bate-papo é com o Arnaldo Gaspar Filho, engenheiro agrônomo, ele é corretor de seguros, o Sidney Aparecido Rodrigues, que é gestor da Loja Cor, que é uma concessionária de seguros, é uma corretora de seguros, uma corretora de seguros, tá certo? Seguro rural. Bom, a gente vai conversando durante o intervalo aqui, né, Zaidan? Vai saindo outros assuntos, outras informações que a gente desconhece, né? É verdade. Bom, a pergunta que a gente gostaria de fazer agora é a seguinte: alguns estados também têm o subsídio. São Paulo, por exemplo, subsidia, ou seja, tem uma verba destinada... O estado, né? Uma verba estadual. O estado de São Paulo. Além da do governo federal... Além da do governo, tem o subsídio do estado também. E eles podem ser agregados, ou seja, um subsídio maior para o produtor. Vamos falar de Mato Grosso do Sul. Não sei se Mato Grosso do Sul tem, parece que não. E se não tiver, por que ainda os governos, né, não tomaram essa iniciativa?
Uma boa pergunta. Estado de São Paulo, se você for fazer um seguro rural lá, o produtor paga 1/3, o governo do estado paga 1/3 e o governo federal outro 1/3. No Estado de São Paulo, regiões frutíferas, inclusive tem uma subvenção municipal. Jundiaí, Louveira, esses municípios entenderam, e o Estado entendeu, que é fundamental um seguro rural para o agricultor, porque se ele perder, quem sofre é a sociedade. Eu vou lembrar aqui, meus amigos, do evento que nós tivemos aqui em 2005, 2006, 2004, que foi um ano difícil para a agricultura no Estado. Se a gente andasse em Dourados, que era o centro da agricultura, você não encontrava gente na rua porque todo mundo estava inadimplente. Faltou o dinheiro do agricultor, falta o dinheiro no comércio. E isso é danoso para a economia de um município, de um estado e de um Brasil. Quebra uma prefeitura. Quebra uma prefeitura. Então, o Estado de São Paulo entendeu, e o Paraná entenderam o seguinte, que se ele conseguisse destinar uma parte de uma verba para pagar o seguro rural, o benefício que ele traz para o Estado, para a economia do Estado, é muito grande. Mato Grosso do Sul, nós ainda não conseguimos esse feito em função de arrecadação, em função de prioridades. Então, a gente precisa começar a estudar uma subvenção estadual no Mato Grosso do Sul, porque é fundamental para a economia do Estado. Ele devolve esse dinheiro com segurança para a população, que vai ter dinheiro circulando. E quando tem dinheiro circulando, tem comércio, tem emprego. Então, ele afeta. Como eu acredito que no Mato Grosso do Sul, a nossa economia como um todo, uns 80% ou 90%, ela está ligada ao agro. Você fala assim, será que é tudo isso? O dinheiro, o que nós não temos grandes indústrias? E as indústrias que estão aqui é agro. A indústria da celulose, a indústria esmagadora de soja. Nós não temos metalurgia aqui. Então, somos extremamente dependentes do agro. Nós precisamos dar proteção ao produtor para que ele seja sempre adimplente e não inadimplente. E o produtor precisa entender que isso é uma necessidade para ele, para o negócio dele. Tem um estudo do Instituto Brasileiro de Resseguro, é interessante isso. Um produtor que tem uma perda em um ano, ele leva 5 anos para voltar ao mesmo nível de tecnologia de quando ele estava. Qual é a primeira atitude de um produtor que teve um sinistro grande? Ele tem que cortar custo, porque ele vai perder financiamento. As pessoas não vão financiar porque ele está devendo. Então, ele tira uma semente de melhor qualidade, vai pegar uma semente salva, ele vai diminuir o adubo, ele vai diminuir as pulverizações. Consequentemente, vai ter uma safra menor. E o seguro lhe dá garantia para continuar na sua atividade. Eu me lembro, eu estou no agro há 41 anos. E eu vi muitas transformações no Estado. Muita gente boa que deixou a atividade porque não tinha mais condição financeira de seguir. O produtor de leite está saindo da atividade porque não tem renda. É o que a gente tinha falado no começo. Não é só o seguro de risco, mas o seguro de renda também. Garantir renda. Como isso é possível para os produtores? Esse é um item que nós estamos começando a entender e a tratar. As seguradoras estão hoje desenhando o produto, começaram há 2, 3 anos atrás, mas ainda é incipiente a venda de seguro de receita. Mas ele casa dois parâmetros. A perda de produtividade. Se o produtor tiver uma perda de produtividade, a seguradora paga. E se tiver uma variação de preço, que está combinado, ela também paga na receita do bolo do produtor. Esse é o seguro de renda que nós falamos no começo? Ou de receita ou de renda, né? Receita e renda é a mesma coisa. Gente, eu estou vendo
as companhias com empenho de ofertar produtos melhores. Quando nós começamos no seguro rural, era o seguro da propriedade inteira, ou até mesmo dentro do município, quando o produtor tinha 2 áreas dentro do mesmo município, contratava em um risco único. Depois melhorou para risco individual, e hoje a gente está contratando seguro na área total, mas regulando, apurando os prejuízos em talhão. Por exemplo, ele tem 10 talhões plantados, perdeu em 2, mede o prejuízo em 2, não olha as demais áreas da fazenda e ele recebe indenização por esses 2 talhões. Este ano que passou, nós tivemos muito isso. O produtor que plantou soja em setembro, comecinho de outubro, para adiantar o ciclo, perdeu essa soja de setembro. Essa soja de setembro foi determinante para o prejuízo no Mato Grosso do Sul. Então, se você tivesse um seguro apurado por talhão, ele ia cobrir somente o talhão que teve o prejuízo, e não a área total. Ele teria um aumento da média dele, financeira. Eu estive num agricultor em Dourados, planta 6 mil hectares, e nós estamos falando de safrinha. Eu passei para ele os valores e a cobertura que a gente está ofertando lá nessa safra que está terminando, 65 sacos. Ele falou assim, bom, eu fui relativamente mal o ano passado, mas eu consegui colher 65. E tem um detalhe, ele olhou a média dele, a gente fez um estudo, se eu tivesse contratado esse tipo de seguro, eu teria aumentado a minha renda em 30 mil sacos. O produtor rural que tem que perceber que a vantagem do seguro é mitigar os riscos que ele tem, diminuir, porque nós sabemos que a produção agropecuária não é fácil, está sujeito a uma série de condições e questões aí. Primeiro, o clima, depois o mercado, o fogo, como já falamos aqui, e outras condições que podem trazer prejuízo para o bolso do produtor. Então, o que o produtor tem que entender é que o seguro rural é necessário, porque ele vai pagar, porque ele precisa fazer esse aporte de segurança no negócio dele, contando que pode ser que há possibilidade de que aconteça algum fato dentro da propriedade dele que venha trazer prejuízo. Como o Zaidan disse agora há pouco, o pessoal do leite está saindo, não está aguentando mais por conta de mercado, por conta de outras condições. Agora, o seguro pode ser, sim, tem que ser um insumo também, Sidney, dentro do negócio produtor? Éder, o que é importante é realmente a gente aculturar essa questão, porque veja bem, um número aqui recente. As seguradoras indenizaram em 2017 842 milhões. Isso no Brasil? No Brasil. Agora, na safra 2018-19, as indenizações chegaram a 2 bilhões. Então, veja só quanto que é importante, e esse dinheiro voltou para o produtor, esse dinheiro voltou para o comércio. Então, é aquilo que a gente falou, ele é necessário o seguro. E os riscos estão aumentando, À medida que há um avanço mundial e crescimento, a gente tem os riscos aumentando também, As chuvas, por exemplo, têm mudado aí as estações chuvosas, tem época que o produtor não está conseguindo fazer previsão, Não só isso, Éder. A agricultura, nesses últimos 20 anos, passou por uma transformação em tecnologia de produção, e as variedades, a tecnologia empregada, fez com que a gente tivesse uma maior produtividade. Quando a gente intensifica a produção dessa planta, ela é mais exigente em água, mais exigente em fertilidade. Então, quando você tem um estresse hídrico, ou um vento forte, ou qualquer um dos incidentes cobertos, ela sofre mais. Uma planta, nós não conseguimos ainda fazer uma planta que resista a 40 dias de seca. Agora, quando há uma quebra de safra, qual produtividade é levada em conta para que haja a indenização? O produtor
numa área, numa região de 80 sacos por hectare. Ele consegue 100. Ou seja, a produção dele vai ser maior e se houver quebra, o prejuízo vai ser maior. Como é que se calcula o ressarcimento nesse caso? Isso fica previamente contratado. São várias formas de contratação hoje. Eu digo para você o seguinte, nós temos produto para atender um produtor pequeno e um produtor gigante. No produtor, a regra nossa no estado, a gente pega a média ou do produtor, ou do IBGE, ou do IBGE mais alguma coisa, e tem uma cobertura de 65% a 70%. Então, dentro daquela... já está estabelecido. Por exemplo, Maracaju tem uma cobertura de 42,8 sacos por hectare. Se o produtor, isso no geral e no talhão, se pegar um talhão de soja que ele colha 20 sacos, ele terá uma indenização de 22,8 sacos por hectare. E no inverso, 60, 80 não, sacos? aí ele não tem indenização. Máximo seria aquilo... Exatamente. Ele pode... Olha como o mundo do seguro é interessante quando a gente fala no talhão. Ele pode ter prejuízo, receber 22 sacos, ou 23 sacos, ou 15 sacos de uma indenização em um ou dois talhões e está no outro talhão colhendo 80 sacos. Legal, gente. Nós precisamos encerrar o programa porque o Paulo Cruz, que é esse moço que está aqui, ó. Paulo Cruz vai falar de automóveis agora. Vem o CBN Motors com o Paulo Cruz. A gente está falando de seguro, Paulo Cruz, seguro rural. É muito comum o seguro nos automóveis. Bom dia para você. Bom dia, Éder. E assim, eu estava ouvindo vocês, e como é importante, seguro é aquilo que a gente nunca quer usar, né? Mas é necessário, né? Eu contei aqui a história semana passada, eu andando ali descendo a Bahia, um cara voou e juntou na minha traseira. A gente menos espera, nem é da nossa vontade e a gente acaba tendo que usar, né? Então, e acho que a nossa produção precisa estar resguardada, né? Porque é o nosso patrimônio. E é um primeiro que eu acho que eu muito feliz também de ver o nosso amigo Zaidan aqui. Copiei você, viu? Copiei você. O Paulo tem aqui os assistentes dele, né? Tem aqui o pessoal que acompanha ele. Eu estou sempre sozinho. Eu falei, não, sozinho jamais, viu, Paulo? Não, o papo de qualidade flui muito, né? E assim, aqui temos duas enciclopédias Barça, né, do mundo rural, então é um prazer dividir aqui também. Agora é eterno, né? É nosso a partir de hoje. Então tá bom. Assina o contrato lá e manda bala. Zaidan a partir de hoje também no CBN Agro. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado, antes de você despedir, eu queria colocar aqui uma regra básica do seguro. O seguro é um contrato de boa-fé que o produtor rural faz com a seguradora e o corretor é o intermediário dessa boa-fé. Legal. Obrigado, gente. Obrigado, Zaidan. Obrigado, Éder. Obrigado, Zaidan. Muito obrigado a oportunidade de estar esclarecendo e estarei às ordens para outras ocasiões. Muito obrigado. Valeu, Arnaldo. Obrigado. Obrigado, Sidney. Daqui a pouquinho, Paulo Cruz. É o tempo de rodar o comercial. O Paulo Cruz já chega aqui acelerando. CBN Agro, com Éder Campos.